O dia está amanhecendo e o nosso primeiro compromisso é com o alto. Começa agora Café com Sabedoria. Você sabia que Jesus deseja que nós venhamos cultivar uma comunidade? É isso mesmo, uma extraordinária quarta-feira, hoje, dia 19 de agosto. Bom dia, vencedores! Nosso Café com Sabedoria está no ar. Se você se conectou hoje pela primeira vez, recebeu o link, eu sou o Bispo Leandro Zangarini e o nosso Café com Sabedoria são mensagens e orações diárias, onde nós trazemos direções da sabedoria bíblica. E o interessante é que é uma forma fácil de você aprender a Bíblia e também aplicar na sua vida. Esse mês de agosto, nós estamos falando sobre viver o propósito de Deus. É isso mesmo. Nós precisamos viver os propósitos de Deus. E para que nós possamos viver o propósito de Deus na nossa vida, nós precisamos entender o sentido da vida, nós precisamos entender o porquê nós estamos aqui, o propósito de onde você mora, o propósito de você estar agora conectado conosco, o propósito de onde você trabalha. Então, isso é muito especial, porque você vai passar a entender o propósito do porquê que você nasceu na família que está, o porquê de você ter os amigos de infância até hoje. Então, tudo tem um propósito. Então, nós queremos fazer você entender, à luz das Escrituras, o propósito de tudo isso. E por que nós precisamos aprender à luz das Escrituras, eu vou te falar. Mas antes, toma aí o seu café, o seu chá, a sua água, o seu suco, o seu chimarrão, já vai encaminhando para outras pessoas e coloca nos comentários o seu pedido de oração. Já que hoje o tema do nosso Café com Sabedoria é essa questão de construir comunidade que Jesus deseja que nós venhamos construir. Então vamos construir uma comunidade do Café com Sabedoria, onde um ora pelo outro, onde nós podemos ser mais cristãos e aprender mais com a sabedoria milenar de como viver nesse mundo de uma vida melhor, mais saudável, mais fortalecido, abençoado, em paz. Então coloque o seu pedido nos comentários, porque daqui a pouco nós vamos orar. Já tomou café? Experimenta o café 3C depois. Para quem ainda não sabe, o café 3C é café com uma colher de óleo de coco e canela. Canela em pó. Vai te ajudar muito. Tem gente que ainda não conseguiu abandonar o açúcar no café, não tem problema, mas vai dando esse espaço. Vamos evoluir. Vamos falar hoje, então, dessa questão da construção da comunhão. Olha o que diz aqui no livro de Atos, capítulo 2, no versículo 42. Primeiro tem o título, dessa mensagem, a comunidade dos novos convertidos. Aí o versículo 42 diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Todos se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, que eles ensinavam a mensagem de Cristo, o evangelho de Cristo, mas eles se dedicavam à comunhão do partir do pão e à oração. Muitas pessoas, elas só querem fazer algo por alguém que você já gosta, por alguém que você já tem um relacionamento, por alguém que você tem uma afinidade. Já parou para analisar por que às vezes você mora em uma vizinhança, ou até mesmo um colega de trabalho faz aniversário, algo do tipo, e você nem se lembra, você mal dá parabéns, ou você às vezes faz ali o seu bolo e você não se lembra do vizinho. Por quê? Porque nós temos uma tendência de gostar e desejar abrir a porta de casa, não estou dizendo que você tem que abrir a porta para todo mundo, mas só daquelas pessoas que você já tem uma afinidade. Mas quando nós assumimos uma fé cristã, nós precisamos entender que o Senhor Jesus, ele ensinou: vós sois a luz do mundo. Olha que interessante esse ensinamento. Quando ele fala vós sois a luz do mundo, ele ensinou antes: eu sou a luz do mundo. Então o que o Senhor Jesus está nos ensinando? Eu vim, iluminei você, então agora você ilumina outra pessoa. Então existe um propósito. E o propósito é que nós venhamos iluminar alguém.
Então, pode ser o colega de trabalho, pode ser o vizinho, um familiar, um ente querido que às vezes você não tem muito contato. Eu sei que é difícil, mas existe uma necessidade. Nós estamos aqui influenciando vocês. O texto sagrado também diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Você sabe que uma pessoa perfumada, por onde ela passa, todo mundo sente o cheiro, o aroma que essa pessoa leva onde ela está. Então, que o nosso comportamento, que o nosso estilo de vida, que a nossa caminhada em Cristo seja isso. Muitas pessoas na religiosidade acreditam que ser cristão é um estilo de roupa. Você sabe que é assim, né? Às vezes você olha uma pessoa e pela roupa dela você fala, essa pessoa frequenta uma igreja cristã. Por quê? Pelo estilo de roupa dela. Às vezes, pelo estilo da pessoa falar. A pessoa fala de um jeito, ela usa algumas expressões que são expressões religiosas. Ou até mesmo quando você vê que aquela pessoa ela carrega uma Bíblia aonde ela está. Só que eu não estou dizendo que isso está errado, mas pensa comigo. O Senhor Jesus, ele não quer ser apresentado no nosso exterior. A pessoa ela precisa olhar para você, ver como você lida com as situações, como você lida com as pessoas e entender, tem alguma coisa diferente nela. Tem alguma coisa diferente nessa pessoa. E isso despertar a curiosidade dessa pessoa conhecer o Deus que você serve. Aquele a quem, porque não é um estilo de roupa, não é um estilo de fala, não é um estilo de postura, é um estilo de vida. Ser cristão é um estilo de vida. É quando você entende que a mensagem da cruz é uma renúncia. Muitas pessoas têm levantado muitas bandeiras da igreja que elas frequentam, isso cria muito bloqueio, muita barreira. São aquelas pessoas que ferem o seu próximo e depois convidam o seu próximo, ferido, machucado, para frequentar a sua igreja. Porque ele quer a pessoa na igreja, mas ele não quer apresentar a essência de Cristo para aquela pessoa. Então, a gente precisa começar a entender que ser cristão é essa construção de uma comunidade. Quando eu digo uma comunidade, não é só uma igreja. É uma construção de comunidade onde a pessoa, ela passa a desejar parar para te ouvir. Ela vai pedir conselho, ela vai pedir oração para você. É por isso que hoje, nos comentários, eu pedi para colocar um pedido de oração, onde todos nós, uns, vamos orar pelos outros. Uma comunidade de sabedoria, uma comunidade de café com sabedoria, uma comunidade cristã, onde nós queremos ter um estilo de vida mais parecido com Jesus, com o nosso Pai. Então, que nós possamos entender, esse é o propósito de Jesus ter iluminado você, que você ilumine outros. Esse é o propósito de Jesus ter sido revelado para você, que você seja o bom perfume de Cristo onde você estiver. Então, você precisa entender que isso você está espalhando não por um título, uma placa de uma instituição religiosa, mas é igual quando os discípulos na igreja primitiva, como Jesus, a mensagem que eles levavam é: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Com isso, eles conseguiam abrir a mentalidade de muitas pessoas com respeito à idolatria, a caminhos de heresias e tantas outras questões. Então, quando eles chegavam, as pessoas já diziam: ó, já vem esse povo aí do caminho. Por quê? Porque eles não tinham uma placa. Isso é maravilhoso. Você vê que o Senhor Jesus, ele não fala de uma placa, ele fala de uma igreja. E qual é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo não é uma instituição CNPJ. A igreja de Cristo é uma união de todos aqueles
que se entregaram a Cristo de fato e de verdade e vivem nesse estilo de vida diário. Então, olha que interessante. O Senhor Jesus, ele quer espalhar essa mensagem através de nós aqui, através de você. Aquele trabalho de formiguinha, onde nós, igual quando você encaminha para as pessoas que a gente pede, encaminhe essa mensagem. Faça as pessoas entenderem por quê. Por que eu cheguei para Cristo? Será que eu cheguei diante de Cristo porque eu precisava ser curado e agora eu estou curado, pronto, acabou? Não, lembra do que a gente falou? Se eu não me engano, foi ontem. Que existe um propósito dos sinais, dos milagres, apontar para Cristo, para que as pessoas creiam em Cristo. Então, nós clamamos, alguém ora por nós, faz um propósito de oração, aí vem uma cura, vem um milagre, vem uma bênção. Então agora, e agora? Que esse milagre chegou, que essa bênção chegou, que a verdade da palavra chegou para mim. E agora? Agora eu preciso criar uma comunidade, que não é uma igreja, é você espalhar Cristo aonde você está inserido. Aonde você está, seja nas suas redes sociais, seja com os vizinhos, amigos, conhecidos, familiares, pessoas próximas ou distantes. Então entenda, esse é o propósito de Cristo ter sido revelado para você. E se você entender esse propósito, então a partir de hoje, a sua atitude, seu comportamento, o seu coração, as suas ações serão diferentes. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Tudo existe um propósito do porquê que você veio para esse mundo, do porquê que você está nos acompanhando. E às vezes quando a gente fala de encaminhar, olha que interessante. Eu tive uma experiência essa semana, porque eu estava pensando numa pessoa, num dia eu falei, poxa, vou orar por ele. Aí no outro dia, vou orar por ele. Aí 2 dias depois eu pensei nessa pessoa de novo, falei, não, eu vou ligar para ele. Aí eu liguei para essa pessoa, ela estava enfrentando uma guerra. E você vê que o Senhor Jesus me incomodou para falar com ele. E quando a gente fala para você encaminhar para alguém, eu tenho certeza que sempre vem essa incomodação, ou você pensa em alguém, às vezes você pensa, poxa, eu não vou mandar. Ou você manda, mas manda com aquela timidez. Não anule a voz de Deus dentro de você. Por quê? Pode ter certeza. Se o Senhor Jesus fez você lembrar de alguém, é porque essa pessoa está precisando daquilo que você vai apresentar para ela. Então, vamos orar. E encaminhe para essa pessoa ou para essas pessoas que Deus colocou dentro de você agora, mas não só encaminha. Fala para essa pessoa a importância dela acompanhar essa mensagem do nosso Café com Sabedoria e a oração de hoje. Vamos orar. Talvez você ainda não saiba, mas além do Café com Sabedoria, das palestras e dos estudos bíblicos, também desenvolvemos um trabalho social com famílias vítimas de violência doméstica, além de mães e crianças imigrantes, levando acolhimento, esperança e dignidade aos que mais precisam. A Bíblia declara em Salmos: o Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas. E é esse compromisso que buscamos viver na prática. Sua fidelidade e sua generosidade podem se transformar em alimento, acolhimento e esperança para muitas famílias. Faça parte dessa missão. Honre a Deus sendo fiel nos dízimos e demonstre generosidade por meio das suas ofertas e doações. Cada contribuição nos ajuda a alcançar mais vidas e a estender as mãos a quem precisa. Agora, una a sua fé à nossa. Vamos orar.
Senhor Jesus, nós nos unimos em oração uns pelos outros agora, porque está sendo criada uma comunidade de pessoas que querem crescer em sabedoria, querem aprender sobre o propósito da vida, querem depender e confiar do Senhor. Então nós oramos e pedimos por todas as pessoas, por todos os pedidos que estão sendo colocados. Oramos uns pelos outros, aqueles que estão preocupados, que o Senhor traga esperança, aqueles que estão enfrentando enfermidades, traga cura para essa pessoa, aqueles que estão caídos, prostrados, entregues, desanimados, dê ânimo a este coração, a esta pessoa, para que ela se levante, tome uma decisão e mude completamente a situação que ela tem vivido. Meu Pai, nós oramos por cada uma dessas pessoas e que elas possam entender o propósito do Senhor ter sido revelado para elas e que a partir de hoje o comportamento, hábitos, atitudes sejam diferentes, que nós possamos aprender mais da sua sabedoria e crescer na comunhão da oração uns pelos outros e também na comunhão do partir do pão. Abençoe, fortaleça aqueles que também têm semeado nessa obra, aqueles que têm nos dado condições de nos prepararmos para o prédio físico da igreja, aqueles que têm doado e têm nos ajudado a levar esperança aos vulneráveis, aqueles que têm, meu Deus, nos dado condições de pregar a tua palavra. Não deixa faltar nada para essa pessoa, porque a alma generosa prosperará como o Senhor deixou registrado na sua palavra. E oramos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. E graças a Deus. Olha, que Deus abençoe a sua vida. Hoje, se você desejar, às 8 da noite, aqui no nosso canal do YouTube, nós vamos ter um estudo bíblico para você fortalecer a sua fé. Prepara a Bíblia e o coração, 8 da noite, ao vivo, aqui no nosso canal, tá bom? Amanhã a gente retorna no nosso Café com Sabedoria, encaminha para o maior número de pessoas, se deseja se tornar também uma coluna, alguém que semeia nesse trabalho, nessa missão, tem um link aqui na descrição, Doar Vida na Rocha. Clica, tem uma página de doações. Também tem o nosso grupo do WhatsApp, que você pode clicar e participar a partir de agora, o grupo de WhatsApp com conteúdos exclusivos para quem está lá no grupo com a gente. Sucesso, paz e prosperidade. Até amanhã.